Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores. Meus amigos, minhas amigas e seguidores. Ontem, jogos importantes pela Copa do Brasil. Por que jogos importantes que eu falo? Porque estariam em choque grandes clubes brasileiros. E aí aconteceram as surpresas. As surpresas. Por exemplo, o Flamengo com Felipe Luiz, na segunda partida, ou seja, a partida de volta aqui em Minas Gerais, na MRV, colocou um time misto, de jogadores que não estavam atuando há muito tempo. Inclusive, o Felipe Luiz deve ter gostado daquelas confusões que o menino Wallace Ian arruma quando entra durante as partidas e colocou ele como titular. Colocou o Cebolinha, que não jogava há muito tempo, que não marcava um gol desde maio. E, por incrível que pareça, o Natanael do Galo levou um drible e Cebolinha marcou depois de tanto tempo. Colocou um time realmente que não jogava praticamente 50%, 60% do time era um time que estava deixado de lado. Felipe Luiz, ele quis mostrar que conhece muito futebol. É o precipitado Felipe Luiz. Demonstra uma vaidade muito grande e tem demonstrado que acredita muito nele e que os adversários serão realmente passados para trás. E aí o que aconteceu? No segundo tempo, ainda 1-0 para o Flamengo, o Galo, por incrível que pareça, surpreendeu no segundo tempo. Os jogadores resolveram jogar bola e o senhor Felipe Luiz tirou do banco de reservas os grandes jogadores do elenco, que estavam lá sentadinhos, simplesmente, talvez, esperando a hora da comemoração de mais uma passagem na Copa do Brasil. E aí sim, os jogadores do Galo resolveram jogar bola, porque eles jogam bola. O que falta é realmente comando técnico. Eles começaram a jogar bola, seguraram o placar e acreditaram que nos pênaltis poderia o clube passar para frente. E por incrível que pareça, mais uma vez, o terço do Everson ajudou o Atlético Mineiro, ajudou a SAF dos 4 R's. Como eu lhe falei aqui, meu amigo que está me assistindo, eu tenho minhas dúvidas com relação
há tanto oba-oba com relação a Everson, porque ele, às vezes, faz uma partida muito boa e depois ele não se concentra em outras partidas. O senhor que é atleticano sabe muito bem disso. E ontem, mais uma vez, ele defendeu e também marcou o gol nas penalidades máximas. E o garoto, o queridinho do Felipe Luiz, o Wallace Ian, chutou a bola para fora. Então é bom para esse garoto entender que ele não pode pular a escada para cima, né? Subir a escada de 5 em 5 degraus, não. Baixar a bola. E o Felipe Luiz também tem que baixar a bola. Porque agora, meu amigo, agora a torcida vai cobrar, a torcida vai querer que o Flamengo seja campeão da Libertadores e também campeão da Série A do futebol brasileiro. Felipe Luiz, aqui no meu canal Birro Esportif Lafetá, já falei que ele ainda é uma nuvem passageira. E ele está muito entusiasmado com aqueles colegas, entre aspas, jornalistas, que ficam fazendo oba-oba, já o colocando como treinador da seleção brasileira, num desrespeito muito grande a Ancelotti. Felipe Luiz tem que aprender e se comportar muito bem diante da torcida rubro-negra para pensar em ser melhor do que Ancelotti. Sim, porque é uma falta de respeito, comentaristas, jornalistas, radialistas, pescadores de notícias, afirmarem que é o futuro treinador da seleção brasileira, quando nós estamos aí praticamente há 9 meses da Copa do Mundo e o Ancelotti é o treinador da nossa seleção. Já ficou provado mais uma vez com agora mesmo o Júnior, Dorival Júnior, que nós não temos aqui no Brasil treinador para voltarmos a ganhar a Copa do Mundo. Não temos. E Ancelotti chega numa boa hora para fazer justiça, principalmente às convocações. Então o Galo ganhou, mas eu continuo dizendo, falta realmente um comando técnico. O Galo ganhou ontem nas penalidades. Não houve evolução nenhuma com as contratações que o Cuca tanto pediu. O que adianta as contratações se não existe o desenho tático? É a mesma jogada, esperando por Hulk resolver os problemas. E o Hulk está tão sobrecarregado, mas tão sobrecarregado, que perdeu 2 gols praticamente da marca do pênalti ontem. Porque o Hulk, sim, o Hulk se desdobra. O Hulk é um homem inteligente. Entretanto, não é possível continuar o Galo jogando sem aquele centroavante que segura 2 zagueiros, como o Diego Costa
segurava os dois zagueiros e fazia exatamente aquela jogada de pegar a bola, devolver para quem vinha de trás. A partir do momento que nós perdemos o Diego Costa, os treinadores, tanto o Milito como o Cuca, resolveram jogar sem centroavante. E não colocar o Hulk dentro da área segurando dois zagueiros, não é bom. Não é bom para o futebol atleticano. E o Cuca insiste. E a minha preocupação é se ele realmente fez alguma promessa aos jogadores que ele indicou, que ele concordou. Nem sempre pode jogar dessa maneira. Então vai ficar esperando somente aquela jogada acontecer? Não. Os grandes clubes de futebol têm os seus desenhos táticos. Tem. Então, o que acontece é que o Galo venceu, mas não me convenceu. Teve muita sorte na cobrança de pênalti. Muita sorte. Até o Alonso perdeu o pênalti. O Alonso, o ultrapassado Alonso, está no terceiro, voltou para o Galo pela terceira vez e ainda não enxergaram. Enquanto que eu abro os jornais portugueses, está lá o Rômulo sendo recebido de braços abertos. O futebol paulista aplaude o Fux. E aí? E o Cuca vai, diante de jornalistas, dar uma entrevista pós-jogo, dizer: eu não gosto de perder. Eu também não gosto de perder. Mas, sinceramente, ontem o Galo ganhou por um erro do Felipe Luiz, que não colocou o time realmente, que é uma verdadeira seleção do Flamengo. E o Cuca perdeu o jogo, mas quem ganhou foi exatamente o terço do Everson. E a categoria dos jogadores, como Scarpa, cobrou muito bem, o Hulk cobrou muito bem, graças aos talentosos jogadores que bateram a penalidade máxima. Inclusive o Everson, que pegou a bola, falou: o último pênalti quem vai bater sou eu. São os jogadores que estão resolvendo. São os jogadores que estão resolvendo para o Galo. E vamos continuar como eu terminei falando naquele vídeo. Vamos continuar segurando no terço do Everson para ver se conseguimos algum título. Quem sou eu? Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager de futebol. O senhor não sabe o que é o general manager de futebol? Aqui embaixo está um link que, com todo respeito, eu quero lhe mostrar o que eu já fiz no futebol. Então eu não estou aqui de forma alguma gaguejando. Eu não estou aqui falando palavrões para conquistar que o senhor curta, ou que então o senhor simplesmente compartilhe esse vídeo, ou então se inscreva no meu canal. Não! O senhor me julgue. Se o senhor achar, ou a senhora, ou o meu seguidor achar que eu mereço, curta, compartilhe e ajude o canal através do Pix, porque eu, como jornalista profissional, estou aqui prestando um serviço ao futebol brasileiro com a minha experiência. A minha experiência está aqui. Eu não venho aqui simplesmente pedir que concorde comigo.
absolutamente. Agora, ontem, os jogadores ganharam a partida e o Cuca ficou lá, roendo unha, à beira do gramado. Continuo falando, se os jogadores se interessaram ontem, há uma necessidade muito grande do Cuca, pelo menos, tentar algumas jogadas e escalar melhor a equipe. Porque, afinal de contas, meu amigo, o que é que o Cuca está esperando do Dudu? O que é que o Cuca está esperando do Bernardo? Me diga, não vão produzir nada, mas nada para o clube. Nada absolutamente. É isso aí, meus amigos. Pediria mais uma vez, se o canal está lhe agradando, que curta, meu amigo, que se inscreva e procure me conhecer um pouco mais assistindo a todos os vídeos do canal. O meu canal é novo. O YouTube me aconselhou a falar sobre futebol pela minha experiência no futebol. Até a próxima e vamos segurar no terço do Everson. Amém.